acredito muito ainda na essência do futebol e que ela já não está mais nesses grandes clubes, nesses grandes centros, ela ainda permanece em quem joga de forma amadora, em quem enxerga o futebol como algo além do resultado. E a gente precisa rever a nossa relação com o futebol também. Será que esse clube não te oferece algo mais do que as vitórias, ou algo mais do que um ídolo? E para mim o futebol é isso. Acho que na arquibancada, quando você está ali com torcedores do seu time, você não quer saber se o cara é de direita, de esquerda, orientação política, sexual. Pô, se sair um gol, você vai se abraçar e todo mundo tá junto. Para mim é a alegria do povo, de um patrimônio cultural que a gente tem e que eu fico muito triste quando eu vejo esse movimento de elitização do futebol se normalizando por aqui. A gente vê estádios vazios, mas um clube achar que está certo por cobrar o preço que ele acha justo por um espetáculo que, vamos combinar, não é tão espetacular assim. O futebol representa muito para mim, não só pela ligação familiar, da relação com meu pai. A minha família ainda tem um time de futebol no interior de Minas, Guarajá Futebol Clube. Sempre falo que os meus primeiros ídolos não foram Romário, Edmundo, os grandes jogadores da época, mas foram meus tios, meu pai jogando. Esse apego familiar, né, com o futebol ajudou bastante a desenvolver não só a minha paixão, mas a vontade de jogar. O que mais me encantava nisso, e me encanta até hoje, não era bem o futebol, mas todo o ambiente que cercava, né? A gente ia para o campo e ficava ali. Tinha gente jogando baralho em volta, fazendo apostas, várias mulheres frequentavam o campo. Continua sendo um programa de família no interior e talvez um dos poucos programas culturais ainda é o futebol de várzea. Um grande momento que eu tenho da minha infância e da minha adolescência foi quando eu estreiei pelo time, né? Eu lembro exatamente tudo que aconteceu quando eu debutei pelo Guarajá. Pessoas costumam dizer que no Brasil o racismo é velado. Essas pessoas não frequentam o estádio de futebol, porque o racismo ali é explícito o tempo todo. Xingam um jogador de macaco, os jogadores também se ofendem com esse tipo de insulto racista. O futebol ajuda a explicar muita coisa e a explicar para um público que talvez não tivesse interesse em discutir e em olhar para esses temas se fosse tratado como política, economia. A decisão de entrevistar o ex-goleiro Bruno partiu do momento em que ele foi anunciado como contratação de um time, o Montes Claros. Em 2014, o clube falou, contratamos o Bruno, ele vai jogar, e a gente, poxa, como o cara vai jogar se ele está preso, condenado por um crime hediondo? E aí a gente falou, pô, é preciso não só contar se ele pode ou não jogar, mas ouvir dele por que, mesmo depois de ser condenado por matar uma mulher, ele foi condenado por isso, ele se vê no direito de voltar a exercer a profissão. E ali a gente enxergou uma discussão muito complexa. O Bruno não havia sido condenado em segunda instância, ele tinha um recurso para ser julgado, esse recurso estava há mais de 4 anos na justiça, e aí ele era um preso provisório, então aí levanta uma discussão sobre os milhares de presos provisórios que o Brasil tem e sem a mesma visibilidade do Bruno. Tem pessoas que não foram nem julgadas em primeira instância e estão presas. Por isso a gente resolveu entrevistar o Bruno, para lançar uma discussão muito maior do que o futebol ou qualquer outra coisa. Uma coisa que logo a gente estabeleceu é que a gente não pagaria pela entrevista, que a gente queria lançar essa discussão. Uma das nossas garantias foi fazer a entrevista de uma maneira respeitosa, entendendo que ele tinha sido condenado por um crime grave, mas que ele tem o direito de falar. Ele continua sendo um cidadão que
tem direitos, a gente não vive na Idade Média. Essa relação que eu tive com ele me deixou ainda mais espantado sobre como o futebol é uma máquina de moer seres humanos, e o caso do Bruno foi visível, porque um goleiro que chegou ao estrelato, era cotado para disputar uma Copa do Mundo e cometeu um crime bárbaro. Mas imagina as pessoas que ficam pelo caminho, que não conseguem chegar ao status que o Bruno chegou e que têm a vida destroçada porque apostaram tudo num sonho que só se torna realidade para uma ínfima parcela da população. Porque ali a gente cumpria a função do jornalismo, que é dar voz às pessoas, independentemente do que tenham feito, e permitir que elas apresentem sua versão. E o recurso dele acabou sendo indeferido, mas a gente conseguiu ultrapassar essa barreira do campo e levar para um público de futebol uma realidade do Brasil, que é essa de presos provisórios, do tratamento dessas pessoas. Acho que a gente precisa caminhar para mudar algumas culturas que foram normalizadas por muito tempo e hoje, com informação, com mudanças que a gente almeja como sociedade, a gente tem que bater de frente. E o caso do nepotismo, por exemplo, é muito comum no futebol. Tem o Cuca com o Cuquinha, o irmão, o Dorival Júnior tem o filho como auxiliar, o Tite, na segunda passagem pelo Corinthians, levou o filho. Quando eu questionei o Tite sobre isso, não foi para constrangê-lo ou para questionar a capacidade do filho. É para mostrar que um treinador da seleção, pelo peso que o cargo tem, jamais pode ter o filho como auxiliar. O recado que passa para a sociedade é que o presidente também pode ter o filho numa embaixada. Acho que ele falha como cidadão ao dar um exemplo desse tipo. Normalize um nepotismo que é comum na sociedade, justamente pelo fato de o Tite ter um discurso ético que eu admiro. A crítica não vai só a ele, é para mostrar como, discutindo sobre o técnico da seleção, a gente precisa atacar todos os tipos de privilégio e favorecimento familiar, que é algo tão normalizado na política. Eu acho que ele foi até elegante na resposta ali, fugiu, saiu pela tangente, mas respondeu de boa. A reação maior não foi nem da CBF, de gente ali, foi de jornalista mesmo. Os técnicos acabam sendo usados. Entendo o ponto do Tite, né, de não, quero fazer algo de dentro, ter a oportunidade de estar lá e tentar melhorar da minha forma. Mas do jeito que a estrutura da CBF é muito difícil para um técnico sozinho conseguir mudar estrutura, conseguir mudar filosofia. Então acho que dificilmente, mesmo ele sendo muito bom, ele pode ter resultado no campo, pode ganhar a Copa, mas mudar coisas que são necessárias para o futebol brasileiro eu acho muito difícil. O grande personagem do futebol que eu queria entrevistar era o Maradona. Apesar de ser argentino, da rivalidade, acho que o Pelé foi melhor que o Maradona. E acho que até o Messi hoje já pode ser considerado, não melhor, mas maior que o Maradona, né, como jogador, mas como personalidade do futebol, acho que é a que mais me intriga. Gostaria de saber como ele conseguiu suportar toda essa carga do futebol sobre ele, principalmente depois de ser pego, né, no exame antidoping, e até se ele não acha que ali tem uma perseguição do sistema a figura do Maradona, né? Um jogador daquele tamanho, com um olhar questionador sobre tudo, e desde o começo da carreira dele, ele me parece ser um cara antissistema, né? Romário pela lembrança da Copa de 94, que foi minha primeira Copa que eu acompanhei, lembro bem de todos os jogos, colecionei álbum e o que o Romário fez naquela Copa. Uma das melhores entrevistas que eu fiz foi justamente com o Romário, né? Ele já senador, e a gente levou o uniforme da Copa de 94 para ele vestir e posar. Aí a gente entregou o uniforme para ele, perguntou se ele topava fazer, ele falou, não, vou fazer. Ele subiu, né, para trocar de roupa, tirar o terno e gravar. E de repente desce o Romário com aquele uniforme de 94, eu e o fotógrafo, a gente ficou assim,
Porque, pô, parecia a aura ali de um personagem de realismo fantástico, né? Você fala, poxa, a gente está vendo aquele Romário de 94 e tenho diversas discordâncias. Acho que eu não votaria no Romário mesmo o tendo como um ídolo, mas acho que ele representa a sociedade brasileira muito melhor do que a maioria dos congressistas. Não só como, por ser ídolo de 94, mas como um cara negro que saiu da favela e hoje levanta algumas bandeiras ali interessantes. Para o Romário, seria zero interessante bater na CBF. O cara é um ídolo. Ele deveria, até seria normal imaginar o Romário como o cara que se aliaria à CBF, que seria da bancada da bola. E só o fato dele bater na CBF e ser um contraponto a tanta gente que bajula lá dentro, acho que é algo muito representativo. A final da Copa Mercosul, 4-3, esse jogo foi espetacular. E nessa final da Copa Mercosul, eu estava assistindo com um primo meu, flamenguista, que morava com a gente, e ele na beliche de cima, eu embaixo, 3-0, ele lá enchendo o saco. Eu falei, eu vou dormir porque, que vexame, né, tomar 3-0. E eu acordo com o terceiro gol. Meu pai saiu o gol de empate. Não, será que eu tô sonhando? O que é isso, né? E logo depois saiu o quarto gol, foi ver o Romário ainda pedindo silêncio com aquele jeito provocador dele, foi algo que me marcou como torcedor.